Todos os dias, a toda a hora. Horizonte FM. A música primeiro. 24 minutos para as 11 da manhã, é a altura de apresentarmos então a edição de março no Notícias de Loures. Por isso mesmo já tenho em estúdio Pedro Santos Pereira, diretor do jornal. Pedro, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bem-vindo de novo ao Horizonte FM. Vamos então apresentar a edição de março com uma primeira página logo só por si bastante recheada de temas diversos. A começar por más notícias para a saúde, mais uma vez, dificuldades com a saúde no Centro de Saúde de Bucelas, falta de médicos e, para além dos médicos, administrativos. É verdade. Aliás, diria mesmo que é muito provavelmente a única má notícia do jornal, mas é uma notícia má e que afeta bastante população, principalmente as pessoas que moram na freguesia de Bucelas. Neste momento só tem um médico, o que é para 5.000 e poucas pessoas. Só tem um administrativo, o que implica que sempre que o administrativo tenha que fazer algo, tudo para. A única parte positiva, mas nós sabemos que nestas situações isso pode ser resolvido amanhã, como pode ser resolvido daqui a não sei quantos meses, é que o ACE está atento, Dolores e Odivelas, está a tentar angariar médicos recém-formados para este centro de saúde. Não é fácil. Nós sabemos que os centros de saúde mais pequenos têm grande dificuldade em conseguir ter médicos para que exerçam a sua profissão. Esperemos que isso aconteça. Bucelas merece, como qualquer zona do país merece, mas Bucelas merece porque tem uma população envelhecida e tem grandes dificuldades. Tem recorrido bastante ao Saúde 24, mas nem tudo se consegue resolver no Saúde 24. Pedro, uma das boas notícias desta edição é mesmo a inauguração da nova loja do Lidl, um novo conceito de loja em Sacavém, 5 milhões de investimento. É verdade. Há vários pontos positivos, na minha opinião, nesta notícia. A primeira é que é na zona onde é, ou seja, a primeira loja do novo conceito do Lidl é na Quinta do Mocho, que é uma zona que tem estado a ser recuperada ultimamente com uma devolução de orgulho grande à sua população, e este é mais um motivo, porque é uma loja moderna, com estacionamento subterrâneo, com uma quantidade de coisas que as outras lojas do Lidl, pelo menos por enquanto, ainda não têm. Outra situação positiva, e teve a ver com a visita, que além de vir o Ministro Capolas Santos, tem a ver com o entusiasmo com que a Portugal Fresh, que é uma das associações que tem estado a trabalhar com o Lidl, tem demonstrado nesta parceria, uma vez que tem conseguido exportar, e isso é bom para o país, não somente para Loures, mas para o país, tem conseguido exportar em grande quantidade, principalmente para mercados onde não conseguia penetrar, como a Alemanha, por exemplo. Outra parte positiva, e no final tivemos a conversa com o vereador António Pombinho, tem a ver com a A2S, que também é uma associação que promove o investimento principalmente no setor primário, não só, mas principalmente, que estará no terreno em abril. Segundo constatei e segundo questionei, o vereador também me disse que neste momento há contactos com o Portugal Fresh para que alguns produtores do concelho também consigam entrar nessa associação e possam também escoar os seus produtos, o que nos leva a ver com otimismo não só a inauguração da loja, que dinamiza e valoriza aquela zona, mas também o facto de poder haver pequenos produtores que possam também entrar numa associação como a Portugal Fresh, que está a ter sucesso nesta parceria com o Lidl. Muitos desconhecem, mas o Conselho de Loures tem um dos grandes arquitetos do país e do mundo, não é? É verdade. O Rui Batista agora parece que é só arquiteto de aeroportos, porque é o que ele tem feito, mas além do aeroporto de Larnaca, que construiu de raiz, agora está a fazer o maior aeroporto do mundo, que é o aeroporto de Istambul, do qual ele é responsável por todo o design, por toda a produção. Penso que é um orgulho para nós portugueses, para nós lourenses e para toda esta zona de Loures, porque ele é aqui da Portela. Além disso, foi sempre bastante ativo. Posso dizer que desportivamente pertenceu ao Olivais em Moscavide, pertenceu ao Sacavenense, isto no futebol, e depois no futsal teve nos séniores da Portela, ou, na altura ainda na primeira divisão. Portanto, é um lourense convicto
e que está a se expressar ao mais alto nível. Além disso, também ajudou a construir o teu Estádio da Luz, o Estádio do Arsenal. Portanto, não é só aeroportos, é muito mais que aeroportos, mas está muito bem cotado e isso é ótimo. Boas notícias também para as empresas de Loures com mais distinções. É verdade. E agora desculpa lá, mas tenho que recorrer aos números porque são bastantes. Só PMEs Excelência foram 18, mas PME Líderes foram mais 114. Ou seja, nós temos por vezes temos a noção que há indústria, outras vezes temos a noção que é rural. A verdade é que 114 empresas PME Líder, mais 18 PME Excelência, acho que é um número bastante demonstrativo do que o Conselho tem, do grau de riqueza que tem e da capacidade que tem. Às vezes ainda não acreditamos muito nela, mas ela é evidente e estes números justificam isso. São números que fazem pensar e que fazem alegrar um pouco quando se fala de tanto desemprego, tanta falta de condição. Também e espalhados pelo Conselho todo, portanto não estão específicos numa freguesia, estão centralizados. Exatamente. Outra das notícias é música que chegou ao Paz e Amizade e à Igreja de Santo Antão do Tejal, música clássica. É verdade, é uma música, como todos sabemos e tu mais até do que eu, não é uma música ouvida por todas as pessoas, nem todas as pessoas têm acesso. E o facto de haver este tipo de música disponível graciosamente, também como é referir hoje em dia, e nós sabemos todos, tudo o que é grande festival, tudo o que é grande concerto é pago e bem pago, mas o facto de haver este acesso à música e à música clássica com a Gulbenkian, que é uma grande orquestra, com a Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, em zonas como Loures, no Paz e Amizade, ter quase 2.000 pessoas num concerto de música clássica, convenhamos que não é muito normal. E isto só demonstra que Loures está aberto a tudo. E terem numa zona descentralizada como Santo Antão do Tejal, penso que é de louvar e é de repetir. O espetáculo da Orquestra Gulbenkian e da Orquestra Juvenil Geração também Exato. Foi ponto alto na Paz e Amizade. Então é destaque também nesta edição de março o debate sobre os direitos humanos no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte também foi marcante neste mês que passou. Foi. O painel era um painel cheio de conhecedores do tema. A ideia com que saímos do debate é que as coisas estão a ficar meio esquecidas em relação não só aos refugiados, mas a tudo o que é a imigração, porque são coisas diferentes. Nós às vezes confundimos a migração com os refugiados, achamos que é tudo a mesma coisa, são situações diferentes. Uns tentam arranjar melhores oportunidades de vida, outros fogem da guerra. Portanto, o que os leva a sair são motivos dispares e que temos que ter em conta. Mas a ideia que fica é que a vontade política não é muita na Europa de resolver esta situação. Acrescento, não só na Europa, porque penso que também na Ásia não há muita vontade política de resolver esta situação, e isto, segundo todos eles, pode criar problemas num futuro próximo, para o qual não estamos preparados, porque estamos a demorar a resolver e a demorar a tentar dissuadir e a tentar estancar este tipo de situação. Pedro, outra das boas notícias chegou na reta final de fevereiro com a assinatura do protocolo entre o município e os bombeiros do Conselho, com a distribuição de 1,7 milhões de euros por 7 corporações, julgo. Exatamente. Os bombeiros é aquela instituição que é fácil dizer bem, por mérito deles, obviamente, e todos os apoios que possam ter são sempre bem-vindos. Convém referir que nenhum deles é sapadores, portanto, os sapadores, e para termos noção, são profissionais, são pessoas que recebem valores muito mais altos que qualquer um destes bombeiros, portanto, têm outra capacidade financeira. Isto a maior parte não, todos os bombeiros que estão aqui são voluntários, o que não significa que não recebam, mas são voluntários e que dão parte da sua vida para ajudar os outros e
e têm grandes dificuldades porque os apoios não são grandes, portanto qualquer apoio, seja ele qual for, e aí neste caso foi municipal da Câmara, mas também os têm privados, todos eles são muito bem-vindos e necessários para todos nós, que às vezes esquecemos, é para os bombeiros, não, é para todos nós. Claro, eles estão lá é para nós. Outra das boas notícias do final de fevereiro foi para Santo António dos Cavaleiros, que viu o seu projeto do novo centro social ser aprovado. É verdade, é uma necessidade que esta freguesia tem já há largos anos. Já sabia que iria acontecer. Aliás, uma das situações foi um empréstimo que já há cerca de um ano foi pedido pela Câmara para esta obra e para a escola de Camarate. Neste momento já está a ir para o terreno e obviamente que as pessoas de Santo António dos Cavaleiros dirão já vem tarde, mas era importante que viesse. A obra prevista para 2017, abril de 2017 estar pronta. Exato. Outra das boas notícias para o Conselho é que a El Social continua a subir, a fazer furor nos palcos e sobe ao palco do São Jorge com a peça Pedro e Inês. É verdade, mais uma vez. O ano passado foi um sucesso. Agora não me recordo qual era a peça, sinceramente, mas foi um sucesso no Coliseu, encheu o Coliseu e foi arrebatador. E este ano, com Pedro e Inês no São Jorge, quem tiver disponibilidade vale a pena, sinceramente, porque é enternecedor e não só pelos atores serem os próprios frequentadores do El Social, mas pelas capacidades, pela vontade que têm em fazer bem, é algo que é muito válido e que nos merece toda a simpatia e todo o regozijo. Pedro, este mês na área das comunidades está uma comunidade que não é muito frequente se falar dela, mas que existe, embora não seja em grande número, existe, que é a comunidade do Tio Sam, os norte-americanos. É verdade, ainda por cima estão aqui numa altura de eleições. É impressionante a entrevista dada por esta presidente de uma associação americana em Portugal. Ela refere que devem ser cerca de 500 os fixos, pois há os móveis com a NATO e com a Embaixada, com outras instituições, mas os fixos serão cerca de 500. Mas o que eu entendi como mais engraçado é quando lhe perguntam, mas gostava de voltar aos Estados Unidos. Sim, visitar, mas neste momento identificou-se perfeitamente com Portugal, é aqui que quer ficar, nem pensa sequer ponderar a hipótese de voltar a viver nos Estados Unidos, que é algo que não acontece só com os americanos, acontece com muito mais povos, mas é gratificante sabermos que temos um país que acolhe bem e que dá boas condições a países, a habitantes de outros países que, por norma, nós entendemos que têm mais condições, são mais ricos, são mais isto, são mais aquilo. A verdade é que eles chegam cá e ficam cá e adoram estar cá. Na entrevista, não tive a oportunidade de ler a entrevista na íntegra, em algum passo da entrevista é dito o porquê de escolher Portugal? São quase sempre as mesmas razões, mas diz, é a segurança, que é uma delas, a gastronomia e o tempo, como é óbvio. Além de ser um país bonito, como é óbvio, mas o tempo, a gastronomia e a segurança estão sempre incluídos nessas premissas para viver cá. Pedro, outra das iniciativas do último mês de fevereiro foram as segundas jornadas de educação que ocorreram no Conselho. É verdade, aqui bem próximo, em Moscavide. É importante, até porque todos dizemos e todos temos a noção que a população está a ficar envelhecida no geral, no país. Moscavide e Portela, por exemplo, que foi a freguesia onde foi feito, é uma população que está a ficar envelhecida, mas não só. Mas poucas vezes nos preocupamos o que é que podemos fazer por este tipo de população. E é a mobilidade que podemos dar a esse tipo de pessoas, não só por uma questão física, mas até diria mental e psicológica, porque quanto mais atividade tiverem no sentido da deslocação, das capacidades motoras, mais independentes são e mais alegres serão. E penso que isso foi determinante nestas jornadas, são as segundas. Espero que continuem. Espero que continuem a ter adesão da parte das pessoas, não só
as pessoas que necessitam em si, ou a população mais idosa, mas também aqueles mais novos, e perceberem o que é que poderão fazer por este tipo de população, porque acho que é muito importante. Pedro, estamos a 9 minutos e meio das 11 da manhã. Na área desportiva, os destaques da edição vão para a 7ª Gala Gímnica do Gimnó Frielas, para a Associação de Moradores da Portela e para o Torneio Internacional Infantil da União Desportiva Ponte Frielas. Os dois, tanto a Gala Gímnica como o Torneio de Ponte Frielas, são dois clássicos, portanto, são referência no desporto, um na ginástica, o outro no futebol de formação, que continuam a dar cartas e que trazem os melhores dos melhores do país, e no caso de Frielas até internacionalmente. De Frielas, peço desculpa, de Ponte Frial, exatamente, do torneio de futebol. Quanto à associação, há pouco tinha dito no início que provavelmente a única má notícia era o Centro de Saúde de Bucelas e as dificuldades que está a passar. Aqui também há uma má notícia, que é o caso da AMSAC ter perdido 6 pontos na Secretaria, o que a impediu de poder, juntamente com a Portela, estarem a discutir o acesso à primeira divisão. Ou seja, em 6 equipas teríamos 2 do Conselho, neste momento só temos uma, mas um erro administrativo deitou 6 pontos a perder e acaba por penalizar uma equipa que fez uma época excepcional. A Portela, pelo 4º ano consecutivo, vai tentar a subida. É de louvar porque houve um desinvestimento, porque apostou num treinador que o ano passado era jogador, portanto está no seu primeiro ano e está a fazer um excelente trabalho, que é o Luís Estrela, e nesse aspecto acho que todos, Lourenço, até porque o futsal em Loures tem grandes raízes e tem história, era importante voltarmos a ter uma equipa de Loures na primeira divisão. Tivemos a AMSAC aqui há alguns anos e agora, se pudéssemos voltar a ter a Portela, excepcional. Já agora refiro que os júniores da Portela também estão a discutir o título distrital e o possível acesso ao Campeonato Nacional de Sub-20, o que também seria ótimo para o nosso concelho. Outro dos destaques já habitual das edições do Notícias de Loures é o artista do mês. Este mês o destaque vai para Azul. É verdade, esse tem mais a ver comigo, até porque é do Porto e eu parece não querer dar grande margem de erro quanto ao seu clube. E posso estar enganado porque não sei, mas para já não. É mais um artista. Neste momento eu não consigo precisar ao todo quantas empenas já foram pintadas, mas está muito próxima das 50, ou um bocadinho antes ou um bocadinho depois, está nas 50. Há pouco tempo tive a oportunidade de ver o local onde os artistas exteriores ficam e as condições que lhes arranjaram para eles ficar, ali no Centro Cultural de Sacavém, e realmente tem havido um grande esforço para que as coisas funcionem, para que alguns dos melhores artistas mundiais, já não é só nacionais estão com alguns dos melhores, mas alguns nacionais são dos melhores mundiais e alguns mundiais também têm vindo cá, e isso só valoriza. E só temo uma coisa, sinceramente, é que isto não caia na banalidade. É a única coisa que neste momento me preocupa. Quanto ao resto, excepcional, está mais o Azul. Ainda não falámos do Vils, ainda não falámos do Bordal, ainda não falámos de outros que são topo, e este é mais um, e espero que isto, aliás, nós iremos continuar a falar de todos, mas é um grande trabalho e dá gosto. Fez agora também um ano que começaram as visitas guiadas, este mês que passou, e dá gosto de saber que há sempre dezenas de pessoas prontas a visitar. Por falar em visitas guiadas, haverá agora, habitualmente no primeiro ou no último fim de semana de cada mês, não é? Exatamente. Pedro, estamos apenas a 5 minutos e meio do fecho e como eu quero ainda falar de um assunto extra-jornal, pedia-te que fizesse um balanço daquilo que não falámos, assim uma pincelada rápida sobre os temas que ainda não falámos e que queiras abordar aqui. Olha, que é muito importante para esta área é que está previsto, não é garantido, portanto, são coisas diferentes, mas da parte do Ministério do Ambiente há preocupação com as cheias que normalmente invadem o país. E a zona do Prior Velho e do Trancão é uma das zonas que está prevista, fala-se em 5 milhões de euros. Espero que aconteça, espero que ande para a frente, porque, como todos sabemos, esta é uma zona muito afetada pelas cheias, pois acabam por desembocar aqui em Sacavém, mas não é aqui que começa
o problema muitas das vezes. Portanto, isto acho que é essencial e é importante e espero que avance. Tirando isso, também tivemos a visita do Ministro João Soares aqui a algum do património aqui existente em Loures. Sinceramente, não há nada para adiantar. Atento, vamos estar em comunicação com a Câmara, aquelas respostas normais, mas zero promessas, zero... Mostrou preocupação, que é importante, mas para já não podemos adiantar que daí venha alguma coisa, pelo menos para já. Sabemos que há preocupação e que tentarão fazer algo. Tirando isso, aconselho, como tu já falaste, a entrevista do Rui Batista, porque é extensa, mas é interessante, porque fala em determinadas áreas e o facto de ter emigrado ter sido essencial para a vida dele. Posso dizer que também vai haver um café-teatro na Quinta da Fonte este mês, no dia 19 de março, que ocupa a tarde toda. Portanto, é um bom apelo para quem nesse sábado estiver disponível de confraternizar, neste caso organizado, penso eu, exatamente pelo Teatro Ibisco. Penso que será também algo a rever. Amanhã são as celebrações do Dia da Mulher, há várias iniciativas municipais para isso. E basicamente acho que falámos em tudo. Esqueci-me só de falaste de uma empresa que foi distinguida. Aproveito para destacar uma outra, que é a Renascimento, que também foi distinguida internacionalmente e o que mostra mais uma empresa no Conselho a dar provas fora do país, inclusive. Pedro, agora dou-te 2 minutos para nos falares de um outro assunto que não vem ainda no jornal, mas que são os prémios Notícias de Loures, que vão aparecer. A gala está marcada para maio. 13 de maio. Que entrega é esta? Como é que tudo isto se vai desenrolar? Nós no início, quando foi criado a Notícias de Loures, sempre tivemos como objetivo promover o Conselho e exaltar o Conselho e ir buscar as coisas positivas, não esquecendo as negativas, como é óbvio. Para que isto tudo aconteça, o jornal é importante e temos essa preocupação na linha editorial, mas também é importante distinguir as pessoas do Conselho. Não somos os únicos, já há quem o faça, a Câmara fala através das suas medalhas. Nós teremos 11 categorias onde vamos distinguir desde o ambiente, a cultura, o desporto, a social e por aí fora. Para isso convidámos um júri de 12 pessoas onde tu estás incluído, portanto, para aviso já. Responsabilidade. Exatamente, que é para selecionar 5 candidatos de entre os 10, porque há um que é reconhecimento que não irá à votação. Desses 50 pessoas que irão ser nomeadas, depois será a população a decidir quem é que entende que deverá vencer. Portanto, nós, júri, onde eu estou presente e tu também, por exemplo, seremos tipo uma peneira para tentar ser a melhor peneira possível para que depois as pessoas possam deixar votar. as hipóteses para o público votar. As pessoas, se quiserem, que reservem a noite 13 de maio, sexta-feira. Vai ser onde? Às 9 no Pavilhão de Macau, em Loures. Ok, fica então agendado esse encontro, essa gala, dia 13 de maio. Pedro, resta-me desejar-te a continuação de bom trabalho. De hoje a um mês, mais ou menos, estamos de regresso para apresentar a edição de abril e aí falaremos mais um pouco sobre esta gala, estes prémios do Notícias de Loures. Aí já com os nomeados, muito provavelmente. Agradeço a tua amabilidade e um bom dia também para os ouvintes da Horizonte. Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8.